Boa noite, amigos e amigas queridíssimos. Está começando o programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026. E é nessa terça-feira que nós retomamos o programa ao vivo e começamos a nossa temporada de 2026. Um ano muito importante. É muito importante porque o Coletivo Alvorada está completando 10 anos. 10 anos de luta, 10 anos de defesa da democracia, dos direitos humanos e uma luta permanente pela democratização da mídia no Brasil. Essa mídia hoje, em sua grande maioria, nas mãos das empresas hereditárias, subimperialistas e na mão também de big techs, não é, gente? Então, é uma alegria enorme estar aqui de novo com vocês. E olha, vocês viram que a gente está de volta com muitas novidades. Uma delas é essa vinheta bacana, que agora vai abrir sempre o nosso programa. E quem fez essa vinheta, a concepção, enfim, a criação, é a Alexandra Badaró, a nossa produtora técnica do Coletivo Alvorada. E como a gente está de volta hoje, eu pedi para a Alexandra colocar o rostinho aqui na tela. Ela que fica sempre nos bastidores. Ei, querida, tudo bem com você? Tudo ótimo, Ângela. Boa noite aos nossos internautas. Internautas. Pois olha, parabéns pela vinheta, ficou muito bacana. E vocês vão ver que ao longo do programa tem novidades e nos outros programas a gente vai estar sempre trazendo novidades. E essa moça bonita aí do lado, que é também muito competente, é a responsável por isso. E ela que fica quietinha aí por trás, né, nos bastidores, mas ela é que manda nisso tudo aqui. Então, Alexandra, parabéns, não é? Muito, muito, muito bacana. Então, gente, olha, dentre as novidades que tem no programa, a gente vai começar sempre com uma conversinha rapidinha, que eu estou chamando assim de um papo, né, um papo reto, vocês podem chamar também de editorial, que é o tema nosso, né, dessa semana. E o tema nosso essa semana é o minúsculo Zema, né, esse ex-governador de Minas, e o grande Juscelino Kubitschek, que foi prefeito de Belo Horizonte, governador e presidente da República. Quanto mais o Zema se mexe, pior ele fica. Quanto mais o tempo passa, mais a grandeza do Juscelino fica nítida. Eu acho que vocês já sabem por quê, mas eu vou aprofundar um pouquinho nisso. Bom, o Zema, né, essa figura, né, que apareceu no cenário político mineiro em 2018, como um azarão, e acabou se elegendo naquele embalo, né, de apoiar o Bolsonaro na última hora. Essa figura passou o primeiro mandato inteiro criticando o PT, criticando o ex-governador Fernando Pimentel e acusando o Fernando Pimentel de ter quebrado Minas Gerais, de ter deixado Minas Gerais numa situação terrível e tal. E ele não fez nada e ficou o tempo todo criticando, né? Aquela coisa, sempre o PT, sempre culpa do PT e tal, mas isso enganou muita gente. E foi em cima dessa conversa, e também teve pandemia, tudo fechado, o governo Bolsonaro, aquele terror total, ele acabou sobrevivendo e chegando nas eleições seguintes e conseguindo se eleger. Então, os mineiros e mineiras que, digamos assim, se equivocaram ao votar nessa figura tão desprezível, tão minúscula, né, repetiram o erro reelegendo o Zema. E aí tem um problema. Não dava mais para ele dizer que o antecessor era o culpado por todos os problemas do Estado, porque o antecessor era ele mesmo. Né? Aí, digamos assim, a incompetência dele apareceu por inteiro. Né? O Zema se mostrou um péssimo gestor. Político ele nunca foi, não tem, né? Mas um péssimo gestor. O que ele fez ao longo do mandato dele? Olha, praticamente destruiu Minas Gerais. Deixou o Estado com a maior dívida de toda a sua história. Criou o maior caso com as facilidades, inclusive, que o governo Lula apresentou para Minas Gerais. Ele não queria, enfim, né? Eu sei lá o que ele queria. Mas, enfim, passa para a história como tendo deixado Minas com a pior, a mais alta dívida de toda a sua história, uma dívida que a gente pode dizer que é
praticamente impagável, né? As estradas de Minas Gerais estão assim em situação absurdamente precária. A MG10, por exemplo, que liga o aeroporto de Confins a Belo Horizonte, que deveria ser um cartão postal, está um lixo, um lixo. Né? Eu passo por ela quase todos os dias. As luzes à noite não funcionam, estão piscando, os acostamentos estão precários, o piso parece um ondulado. Né? Quer dizer, não fez nada. A educação em Minas deteriorada, né? Não fez nada. Nada. E pior, privatizou a Copasa. E a gente viu o que dá empresa essencial privatizada. Ontem, a Sabesp, que é, né, antes de ser privatizada, era o equivalente da Copasa em São Paulo, ela ontem foi escavar o chão num bairro na zona oeste de São Paulo capital, não levou em conta as marcações de que havia tubulação de gás enterrado, né? Quer dizer, não estava nem aí, eram funcionários terceirizados, pessoal terceirizado, porque a empresa privatizada faz isso, né? Quer reduzir custo e a população é que se dane, e o resultado dessa imperícia toda, desse desleixo todo, foi que atingiram a tubulação de gás, a hora que estavam perfurando, explosão, uma pessoa morta, uma pessoa gravemente ferida, mais de 35 outras pessoas feridas, com variados graus de machucado, mais de 50 casas destruídas, e a mídia corporativa passando pano, porque o nome do governador de São Paulo, o extremista de direita, né, responsável pela privatização da Sabesp, o Tarcísio de Freitas, não aparece em nenhum dos jornais hoje. Aliás, a Sabesp também não aparece. Aparece assim, explosão mata, explosão destrói. É uma forma de mentir, né? De tirar a responsabilidade dessa história. Então, é isso que Zema está querendo fazer. Aliás, fez, né, em Minas Gerais. E detalhe, a empresa responsável pela Sabesp, hoje, que privatizou a Equatorial, é uma das que podem estar aptas a adquirir a Copasa. Então, olho vivo, minha gente. Então, é por essas e outras que a candidatura do Zema à presidência da República não decola. Ele está com 11% de intenção de votos em Minas Gerais. E um candidato que não decola no seu próprio estado está fadado a não ir para canto nenhum, que me parece que é o caso do Zema. Está fazendo de tudo para ser um vice aí do Flávio Bolsonaro, qualquer coisa assim, mas eu acho que, sei lá, no máximo ele vai acabar sendo candidato a deputado federal, alguma coisa nessa linha, com risco de não se eleger. Porque se os mineiros e mineiras puserem a mão na consciência, esse cidadão não merece nada a não ser o desprezo. Bom, mas se o Zema é esse minúsculo, o Juscelino Kubitschek, que foi governador de Minas, foi antes prefeito de Belo Horizonte, modernizou Belo Horizonte, responsável pela Pampulha, né, aquele complexo maravilhoso da Pampulha, como governador de Minas, criou a CEMIG, né, enfim, abriu estradas, e como presidente da República, ele, como ele prometeu na campanha, desenvolveu o Brasil 50 anos em 5. Essa figura, né, que terminou o mandato aplaudido pela população, naquela época não tinha reeleição, ele tinha tudo para ser o próximo presidente da República, né, em 1965. Aliás, quando da saída dele, né, da despedida dele, já tinha placas, faixas, JK 65. Só que no meio do caminho veio o golpe civil-militar de 1964, e claro que acabou com as eleições diretas, e o Juscelino passou a ser um dos grandes perseguidos. E ele teve que se exilar, foi preso, foi acusado de corrupção, nunca provaram nada, é aquela velha história, né? A oposição sempre fala, corrupção, corrupção, mas não prova nada. E o Juscelino acabou, né, de volta ao Brasil, ele estava articulando com outros políticos para uma frente ampla, para enfrentar o regime militar, e ele acabou morrendo
Na época, a versão oficial foi que ele morreu num acidente de carro na Via Dutra. Mas agora, especialmente na semana passada, a gente ficou sabendo que não. Ele foi assassinado por agentes da ditadura e possivelmente com a colaboração da CIA, né? Enfim, o Serviço Secreto dos Estados Unidos, que esteve presente no golpe de 64 e depois esteve muito presente aqui no Brasil. Né? Bom, para falar sobre tudo isso hoje, nós temos um convidado, um entrevistado super especial, que é o ex-ministro de Direitos Humanos, o Nilmário Miranda. Ele foi ministro, na época chamava-se Secretaria Especial, mas o status é de ministério. Ele foi ministro, então, no primeiro governo Lula, e é uma das figuras mais ligadas à questão dos direitos humanos, especialmente a explicar, identificar e mostrar quem foi que violou direitos humanos, quais foram os torturadores, a responsabilidade de cada um. E há muito tempo o Nilmário estava já na pista dessa questão. O Juscelino não morreu vítima de um acidente. Né? Então, sobre tudo isso que nós vamos passar a conversar agora com o Nilmário Miranda. Nilmário, muito boa noite, seja muitíssimo bem-vindo. Boa noite, Ângela. Parabéns pela volta aí para esse ano tão decisivo, né? Talvez um dos anos mais importantes das nossas vidas, né? E parabéns a Alexandra Padaró também, pela vinheta, pelo papel dela, né? De se dedicar a tudo isso, a criatividade, a continuidade, a seriedade com que ela trabalha. Parabéns, Alexandra. E você fez falta nesse período, viu, Ângela? Ainda bem que você voltou logo, na hora certa. Na hora certa. Porque esse ano talvez seja a eleição das nossas vidas, né? Exato. Aqui no Brasil, hoje, o presidente do Brasil, um homem, um dos maiores líderes do processo civilizatório mundial. Nessa reunião de 17 países na Espanha, foi organizado Pedro López. Mas quem? Lula, que foi a figura mais brilhante, foi a grande figura da reunião. Foi recebido pelo Trump, esse cara do imperialismo agressivo, bastardo que está no Brasil, e ele foi recebido como ele é, como um dos maiores líderes da humanidade. Exato. Agora, uma coisa que chama atenção, né, Nilmário? Você está coberto de razão quando disse que essa é a eleição das nossas vidas, e eu diria mais, é uma eleição decisiva para o futuro do Brasil. Já pensou o Brasil, em pleno século XXI, voltar a ter um governo fascista, como foi o de Bolsonaro, negacionista, né, que destruiu o Brasil, entreguista, né, batendo continente para a bandeira dos Estados Unidos, sem nenhum compromisso com soberania? E me chama a atenção que esse tipo de proposta e de candidatura ainda tenha, né, um número expressivo de apoio. Eu não sei que lavagem cerebral foi essa que foi feita nos brasileiros, não é? Porque é inconcebível. Por tudo que o Lula tem feito, né, era para ele estar aí com uma taxa de aprovação do mandato dele aí, beirando o que ele teve no final do segundo mandato, 80 e tanto %. Você não acha, não? Eu também acho. Mas eu acho que isso vai acontecer. Eu aprendi com o Marcos Coimbra, que foi o fundador da Vox Populi, hoje um dos melhores analistas políticos do Brasil de pesquisas. Aprendi que a pesquisa só vale quando está tudo definido. Ainda não definiu como vai ser o jogo em Minas, como vai ser o jogo no Rio, como vai ser o jogo em São Paulo, etc., em vários estados. Por que pesquisa agora adianta pouco? O que importa é que, quando chegar a hora, tiver tudo definido, o Lula vai ser reconhecido pelo que fez. Reconstruiu um país, assim, na área que eu peguei, estava em frangalhos, tive um tsunami na nossa área. Mas todas as políticas públicas foram seriamente afetadas. Isso vai aparecer, vai com calma, transparência. Aquele discurso dele na véspera, mês de maio, foi fabuloso.
no dia 30 de abril. Ele falou a escala 6x1 e lembrou que essas elites apodrecidas do país, quando veio a CLT, isso vai quebrar o Brasil. CLT não pode, é acostumado com escravidão. Todo mundo vai ter direito? Não pode. E não quebrou coisa nenhuma, o Brasil desenvolveu. Né? Quando chegou a greve geral de 62, criou o 13º salário, não, vai quebrar o Brasil. Quebrou o Globo nada. fez editorial, né? Um 13º não é conveniente para a economia brasileira. Botou isso na capa. Né? Claro. E assim sempre foi. Então, Lula falou, olha, o andar de cima já está falando que 6x1, acabar com essa escala desumana, vai quebrar o Brasil. Vai nada. O Brasil vai desenvolver, vai ficar melhor, sobretudo para as mulheres, né? Que as mulheres, na escala 6x1, elas sofrem. Né? Eu converso no mercado, farmácia, padaria, com todas as mulheres que eu vou. Falei a eles que elas, nossa, é escravidão. Eu trabalho 6 dias, no dia da folga eu trabalho dobrado. É tudo que eu não pude que é o dia fazer. De cuidar da vida, de resolver tudo, né? E com o salário baixo, tudo. Está aumentando, felizmente, a renda está aumentando. Tudo isso vai ser esclarecido e reconhecido. E nós vamos ter... Eu acredito que o povo brasileiro vai escolher um avanço para esse país que não tem volta. Exato. Mas, olha, eu tenho acompanhado você nesses últimos meses, né? Estou vendo que você está viajando, que você está num trabalho intenso aqui em Minas Gerais. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho e a sua avaliação de como o Zema deixou o estado de Minas Gerais, né? Que Minas Gerais é essa que nós temos agora no pós-Zema, pós 7 anos de Zema? Olha só, quando eu saí do Ministério em setembro, eu acho que o Lula ganhar tem que ganhar em Minas, para ganhar no Brasil. Todas as eleições, de 89 para cá, quando voltou a ter eleição direta, quem ganhou a presidência, quem ganhou em Minas ganhou a presidência. E o Lula ganhou 2 vezes, Dilma ganhou 2 vezes, e agora. Então, eu voltei para cá para ajudar nisso. E fui a 34 cidades, sem ser financiado por ninguém. Eu fiz um livro, conta a história da ditadura, chama Por Detrás das Chamas, conta a história da Casa da Morte, como os corpos eram incinerados, etc. E fui nessas cidades formando núcleos suprapartidários, ou seja, juntar PT, PCdoB e PV, que formam uma federação, né, na eleição como se fosse um partido só. A federação PSOL-Rede, o PSB, que agora é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o partido João Campos, que é uma liderança e ascensão no Brasil. Então, esses 7 partidos estão juntos pelo Lula, mas Lula defende a gente fazer uma frente ampla, como toda vez que o fascismo, que é a extrema-direita, tem o risco de ganhar a eleição, não basta juntar todos da esquerda e centro-esquerda, tem também que fazer aliança ao centro. É isso que nós estamos procurando em Minas. Um candidato que não é da esquerda, mas que é comprometido radicalmente com o Estado Democrático de Direito. E a preferência do Lula sempre foi Rodrigo Pacheco, né, que ele disse que nas próximas 2 semanas vai dizer se ele, em definitivo, se ele não é candidato. Mas também nós estamos preparados. Lá, ele foi para o Partido Socialista Brasileiro. Lá também foi o Josué Gomes, que é filho do saudoso Zé Alencar, uma pessoa fantástica. Foi fundamental para o Lula ganhar. Em 2002, ele foi um vice-presidente extraordinário, né? Uma pessoa que marcou Minas Gerais, marcou o Brasil. E o filho dele foi candidato há 6 anos ao Senado, teve 3.600.000 votos, então isso não é qualquer coisa. Ele é um empresário, filho do Zé Alencar, e está no PSB também, para apoiar o Pacheco. Se houver algum problema com o Pacheco, de minha parte, a gente defenderia perante o Lula que o candidato foi José Gomes, com apoio do Pacheco, estão no mesmo partido. Né? E também um grupo grande que foi do MDB, um grupo importante. O Luiz Vasconcelos viajou comigo a 7 cidades. E nessas cidades, o pessoal do MDB é progressista. Então, além dos 7 partidos, o MDB é progressista. E nós tínhamos em comum a defesa da chapa.
Lula, Pacheco e Marília Campos, que é a grande novidade também dessa eleição. Eu morei em Contagem 20 anos, eu conheço Marília desde que ela foi vereadora, desde que ela era sindicalista bancária. E ela foi brilhante prefeita 4 vezes. E agora nós queremos que ela seja a primeira senadora mulher com esse perfil da história de Minas Gerais. E aí também te levo esses 3 nomes para todo mundo. A aceitação foi ótima. E também resolvi fazer um livro, depois vou falar sobre isso, depois de falar do JK, que eu dei um prêmio quando eu era secretário estadual de Direitos Humanos, em 2015, um prêmio para 33 cidades mineiras, 34, que tinham homicídio zero por 10 anos. Algumas delas nunca teve homicídio. Ora, se tem 33 que viram esse homicídio, por que não? O Minas Gerais não pode criar essa cultura, viver em paz, um respeitar o outro, respeitar o direito de escolher o partido que quiser, o candidato que quiser, a religião que quiser, mas sem ódio, tirar o ódio da política em Minas, que isso aprecia Minas. Mas eu vou chegar nisso depois. Então, vou fazer esse livro também. No ano passado, teve 494 cidades mineiras, não teve nenhum homicídio. Então, vou mostrar nesse livro e na campanha, onde não tem homicídio, não tem feminicídio, que o Brasil inteiro está assustado com feminicídio, com esse tipo de crime. Né? E também o país está discutindo como abolir a violência, o abuso de violência sexual contra criança e adolescente. Então, onde não tem homicídio, não tem feminicídio, nem tem abuso sexual de criança e adolescente. Então, é um tema fantástico. Nós queremos que Minas seja assim de novo. Agora, você e o PT fizeram por onde? Não é? Tem um trabalho intenso nessa questão. Agora, o ex-governador Zema, ele tenta faturar em cima dessa questão de Minas, um dos estados mais seguros do Brasil, mas ele não fez nada nessa linha, absolutamente nada. Nada, piorou. Eu tinha feito, Ângela, como secretário estadual, tinha pegado 50, que a gente chama de egressos, pré-egressos. Ribeirão das Neves, 50 presos, que não tinha crime grave, está no último ano de prisão. E para reintegrar na sociedade, nós levamos 50 para a cidade administrativa, para o sede do poder. Eles ficaram lá, as mulheres, sobretudo, assustaram, guardaram as bolsas. Nunca aconteceu, nunca desviou uma caneta Bic, um clips. Então, nós mostramos que você dá uma oportunidade para pessoas, elas reintegram a sociedade melhor. Isso acabou, tudo isso acabou. Todo o programa da cidade de homicídio acabou. De pacificar, pelo contrário, introduzir aqui o ódio religioso, o ódio político. Né? A gente teve um número expressivo de feminicídio. Todo dia, em Minas Gerais, inclusive. Nós queremos banir de Minas Gerais o feminicídio. Nossa, é pura barbárie. Então, esse trabalho que a gente está fazendo também visa não só contar a história do passado, mas, sobretudo, trazer o passado para o presente. E mostrar que é possível viver respeitando o outro. As pessoas pensarem diferente, agirem diferente, votarem diferente, mas todo mundo respeitar o outro, sobretudo os diferentes. Exato. E eu sei também que você está preparando um livro, que é uma contribuição muito importante para a campanha, né, do governo aqui em Minas Gerais, né? Do claro. Candidato. Mas eu queria falar sobre o JK primeiro. Em fevereiro passado, teve a reunião da Comissão de Mortes e Parecidos Políticos em Recife. Eu fiz uma defesa da reabertura do caso Juscelino Kubitschek. E foi aprovado. E foi sorteado para nossa sorte Cecília Adão, que é a única negra que participou dessa comissão em 30 anos. Foi criada no tempo de Fernando Henrique, eu fui membro dela. Escrevi um livro com 434 mortes aparecidas, contando a verdade sobre eles, chamado Dos Filhos de Solo. E ela foi selecionada. Ficou 1 ano e 1 mês preparando. Ela pegou 5.000 páginas de anexos. Ela examinou 12 laudos sobre a morte do JK. E o voto dela tem 1.000 páginas e demole a hipótese do acidente. Então, aí eu fui, no ano passado, por que eu fiz esse pedido?
que eu fui a São Paulo a convite do Dr. Gilberto Natalini, que era um vereador que foi presidente da Comissão da Verdade Municipal em São Paulo. Pediu que eu fosse lá, não ia falar por telefone. Eu fui e me apresentou Sérgio Etzenberg. É um cientista, formador de peritos, e que fez um laudo de 240 páginas que não deixou pedra sobre pedra do suposto acidente. Ele usou todos os meios, fez 3D, tudo, ele fez sem imaginar. Ele escrutinou e chegou à conclusão que não houve acidente, houve uma morte deliberada. Ele era da Frente Ampla, como você falou. E aí a Comissão Nacional de Verdade foi inconclusiva. Recebeu o pedido para fazer isso, mas ela não tinha, é uma comissão de Estado, não tinha o que nós temos hoje, né? A certeza que nós temos. Então, reabriu. E também teve um outro dado que me levou a pedir a reabertura do caso. O motorista da Cometa, supostamente, o ônibus da Cometa passou para a pista de contrário e imprensou o JK, com a pala de JK contra uma carreta. Aí que morreu o JK e o Geraldo Ribeiro, seu motorista. Então, ele foi absolvido em segunda instância, o Josias. Por quê? Porque não houve acidente. Não houve acidente, como é que ele era acusado? Ele era condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Isso também foi importante. Depois eu descobri uma coisa mais importante ainda para mim. É que foi 22 de agosto, daqui uns dias nós vamos, 50 anos da morte de JK. Por isso está chegando em cima da hora, na hora boa de o Brasil conhecer a verdade. O Brasil merece a verdade sobre ele. E aí eu descobri que os peritos do Instituto Carlo Éboli, que fizeram o laudo do acidente de JK, do suposto acidente, foram os mesmos que produziram uma aberração, que foi a falsificação das circunstâncias da morte do Zuânio. 5 meses antes, em abril de 76, JK, agosto de 76. Quarto ponto. Em 6 meses, os 3 líderes da Frente Ampla morreram. JK, esse acidente forjado, em agosto. Em dezembro, João Goulart estava exilado no Uruguai, em Misiones, e um cara ligado à ditadura argentina falou que infiltrou na família e induziu o infarto. Ele confessou. Então, aí também. E terceiro, em fevereiro, em 6 meses, o Carlos Lacerda morreu. Um da direita, um do centro, JK, e um da centro-esquerda, João Goulart. Olha, os 3 líderes civis que pediram eleição direta para que parasse de eleger presidente em quartéis, né, e voltasse a ter eleições respeitadas por todos. Então, os 3 morreram. O Lacerda a gente não tem, a família nunca pediu abertura. Mas Juscelino, inclusive parentes dele, concordam com a reabertura do caso, concordaram. E a família do João Goulart também. Aliás, há muito tempo o João Vicente Goulart vem dizendo isso, né, que ele suspeita que enfim, foi assassinato também. E nós pegamos uma carta do Manuel Contreras, era da ditadura pinochetista, que matou mais de 3.000 pessoas no Chile. Ele que dirigia a barbárie no Chile. Ele mandou uma carta para o Figueiredo pedindo atenção para JK e Letelier, que era ministro da Defesa do que foi derrubado do Allende, e que foi morto nos Estados Unidos depois, né? Lá em Nova York. Pedindo atenção no JK, o Contreras, pedindo que desse atenção. E aí depois veio a morte dele. Então, essa relatora, essa fez um trabalho brilhante. Essa comissão é muito importante, viu, Ângela? Uma comissão de Estado, presidida por Eugênia Gonzaga, uma procuradora federal, que preside. A Vera Paiva, que é ninguém menos que é filha de Eunice Rubens Paiva, está nessa comissão. A Diva Santana, representa os familiares dos mortos desaparecidos políticos. Ela é irmã da Dina Elza, que morreu na Guerra do Araguaia, e cunhado do Coqueiro, que morreu na Guerra do Araguaia. São desaparecidos. A Natália Bonavides representa a Câmara dos Deputados nessa comissão. Ela é deputada do Rio Grande do Norte, uma moça brilhante. A Cecília Adão, que é relatora,
o Ministério da Defesa é representado por um civil, um advogado decente, e pelo Ivan Marques, que é um procurador federal de Santa Catarina. São 7 membros. Né? E já o Fábio Victor, um grande repórter, curioso do Brasil, ele ouviu todo, apesar de não votou ainda o relatório, ele já apurou que 5 votarão pelo relatório, e 2 ainda não quiseram responder. Nilmário, por favor, fala mais pertinho do microfone, que o seu som está saindo um pouco abafado. Tá bom. Aí está ótimo. Então, e aí é muito provável, assim que tem a reunião, vai marcar nos próximos dias, semanas, aí o Brasil vai esse direito à verdade sobre Juscelino Kubitschek. Você falou, prefeito de Belo Horizonte, já adiantou. Ele foi um prefeito que mudou a cara de Belo Horizonte. Ao fazer o conjunto com Niemeyer da Pampulha, é patrimônio cultural da humanidade. Aquilo foi JK, né, na Pampulha. Ele que fez Antônio Carlos, que também hoje é uma avenida assim, essencial. E ele que estendeu a Avenida Amazonas, acabava numa pedreira chamada Barroca. Então, ele abriu até a cidade industrial, onde foi vista a primeira cidade industrial planejada do Brasil, foi Juventino Dias, em Contagem, como sequência da Avenida Amazonas. Olha que homem. E outras coisas, vou contar essas. Depois ele que levou para Brasília, né? Ao construir Brasília, levou o Brasil para o interior. Foi importantíssimo para a unidade nacional, para o Brasil ser esse país extraordinário que é, e que pode ser muito mais do que é, que ele está destinado à grandeza. Não, e é incrível, né, Nilmário, como naquela época, já naquela época, a imprensa corporativa, na época, a grande mídia era muito os diários emissores associados do Assis Chateaubriand. E eles batiam no Juscelino direto, dizendo, por exemplo, que a Belém-Brasília era a estrada de onça, né? Para que servia aquilo? Que Brasília não ia servir para nada, era só gastança. Né? Ou seja, a interiorização do Brasil, se ela não tivesse acontecido, a gente seria meio Brasil hoje. Né? Meio Brasil. A Amazônia, esse país com 220 milhões de habitantes, com essa extensão territorial, com essa costa espetacular, fazendo fronteira com 10 países, né, com esse potencial de industrial, mineral, agricultura alimenta grande parte do mundo, né, ali, fabricado pelo Brasil. Agora, as terras raras, né, também, que o Brasil é o segundo maior detentor de riqueza de terras raras, minerais críticos, né? Então, esse é o país. Sem JK, nada disso teria acontecido. Eu morei 20 anos em Brasília, o povo ama JK, ama. Todo o povo, todas 5.853 cidades tem uma praça JK, tem uma avenida JK, reverencia e vai. Nós devemos a esse povo a verdade sobre o JK. Como que ele foi morto, quem o matou, e essa farsa do acidente ser desmascarada para sempre. E isso engrandece ainda mais esse homem. Né? Não é só a Diamantina que está esperando com ansiedade, Minas está, Brasília está. Então, esse resultado está sendo levado ao Brasil inteiro. E quando votar esse relatório, já antecipado pelo Fábio Victor, vai ser um grande momento para a história do Brasil. Por que a gente quer essa verdade sobre o JK? É que quando eles mataram muita gente durante a ditadura, mas eram todos terroristas, sei o que, fulano não eram terroristas. Né? A maior parte dos 434 mortos aparecidos não pegaram em armas, não foram mortos com a mentira do terrorismo. Né? E JK fala que ele é terrorista. JK era um homem de centro, era um homem de formação conservadora. Alegre, brincalhão, conservador, né? Nacionalista, desenvolvimentista, sabe? Falar que JK é terrorista não é possível. Então, desmascara também que a ditadura matou gente para combater o terrorismo. Não. Ele matou JK, matou João Goulart, não sabemos se Carlos Lacerda foi alvo dos militares, golpistas, né? Então, agora, para o Brasil é importante isso, a gente voltar. Por exemplo, o Flávio Dino já levantou uma tese lá no... Tese não, ele fez um voto
que o desaparecimento de pessoas ninguém pode ser anistiado. Ou seja, reabriria todos os processos de desaparecimento, que é sequestro continuado, que é para desaparecer, você sequestra uma pessoa, leva para o local, tortura, mata, depois consome com os remanescentes sócios, e a família não tem o direito de enterrar. Então, qual que é a tese do Flávio Dino? Corretíssimo, que não foi concluído. Não houve corpo, não encerrou o processo. Portanto, é imprescritível, insuscetível de graça e anistia. Portanto, vai reabrir muito processo, muito. Há 41 processos de desaparecimento forçado, que é. E terceiro, essa anistia que nós aprovamos em 79, nós não, que foi imposta para nós em 79, trouxe muita gente para o Brasil, foi importante para acabar a ditadura, mas perdoou o torturador, junto com o torturado, o verdugo e sua vítima. Isso não é anistia? Anistia é só para crime do Estado. Quem sabe está na hora também de botar isso a limpo, né? De votar que essa anistia não pode valer para torturador, para verdugos, para quem fez o que fez no Brasil. E é bom isso, porque também o STF já votou que os militares não estão acima da lei. Eles não são poder moderador, eles estão subordinados ao poder civil. Isso aí já tá votado pelo STF. Isso é importante. Polícia Militar não está acima da lei. Tem que ser julgado igual qualquer civil, que aqui não tem poder moderador. E tem que ser votado segundo a Constituição. Então, esse esclarecimento reforça a democracia e não ditadura. Lembrando, desculpa, eu estou alongando, mas vale a pena. No dia 8 de janeiro, os golpistas tinham um plano chamado Punhal Verde e Amarelo. Era isso que eu ia te perguntar, porque a gente está falando de uma anistia lá atrás, não é? E depois disso, porque a anistia lá atrás ela não foi, digamos assim, adequada, ela permitiu os golpistas tentarem novamente golpe, 8 de janeiro de 2023. E hoje a gente está num momento complicado, porque há toda uma iniciativa da extrema-direita no Congresso Nacional para se fazer uma PEC anistiando todos esses que foram condenados, começando pelo Bolsonaro, tá, inclusive cumprindo pena de 27 anos e 3 meses de prisão, e militares de alto escalão também estão presos, cumprindo pena, e, no entanto, essa extrema-direita quer anistiar todo mundo. Isso não é possível? Não, então. E nós temos um lema, sempre tivemos, que é para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Se a gente contar a verdade histórica de JK, dos que foram vítimas da ditadura, né, nós vamos trazer tudo isso para agora, não é coisa do passado. É provável que as pessoas que mataram JK não estejam vivas mais, 70 anos para cá, provável, 50 anos, os militares que o mataram. Mas não importa, nós não queremos nem retaliação. Nós queremos que nunca mais aconteça. Esse punhal verde e amarelo ia matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, né, no dia 8 de janeiro. Eles iam levar o Lula lá para aquele batalhão de Skid Pretos, né, um quartel lá do Skid Preto, perto de Goiânia. O Alckmin também. O Alckmin não tem nada a ver com a esquerda, ele era também uma pessoa que tinha outra trajetória, mas era o vice, ele ia tomar posse no lugar do Lula, se matasse o Lula. Então, matava Lula e matava o Alckmin. Então, é isso, que é a importância para a democracia. Não há futuro sem a memória verdadeira. Não há futuro sem verdade histórica. Não há futuro se a gente não conhecer como que morreu o JK, como que morreram os outros todos, como morreu o João Goulart e como morreram todos, né? Isso é importante para a democracia, para nunca mais voltarmos a ter uma ditadura aqui. E por isso que também essa anistia ela é ilegal, ela é inconstitucional, e espero que ela seja enterrada. Bom, ainda sobre o Juscelino, teve um filme muito bacana do André Stumpf, é um filme de 2026, aqui em Belo Horizonte ele passou em alguns cinemas há 2 semanas, uma pena que
ele não ficou mais tempo em cartaz, você deve ter visto, né? A Operação Condor ou Condor, né? E que conta essa história, não é? Do assassinato, né? Do Juscelino. E você chegou a ver o filme, o que você achou? Sim. Eu, poucos dias atrás, semana passada, vim aqui com a Globo uma equipe do Globo aqui em casa, ficaram aqui uma manhã inteira, queriam saber sobre a morte de Inês Etienne Romeu, uma heroína. E foi sobre isso. Durante a ditadura, eles criaram um aparelho clandestino para matar gente em Petrópolis, um bairro lindo, Caxambu, uma vista para a Serra do Mar maravilhosa. E lá tinha uma casa de uma pessoa, um ex-nazista que veio para o Brasil e cedeu para o Exército. E ali morreram muita gente. 31 pessoas, a gente calcula, foram assassinadas ali. Primeiro assassinado, um grande mineiro, Carlos Alberto Soares Freitas. O segundo assassinado, um grande mineiro, Antônio Joaquim Machado. E outros tantos. Só uma pessoa sobreviveu, Inês Etienne Romeu, mineira também, assim, de uma grande figura. E ela ficou 96 dias na mão desses canalhas. Foi estuprada 2 vezes por um carcereiro, um sargento do Exército. Era do Exército, era administrado pelo Exército. E ela mentiu para eles. Aceitou que, se fosse solta, ia infiltrar, entregar pessoas. Soltaram ela com 39 quilos ali na rua Tupis, em frente onde era o Cine Jacques, ali o prédio onde mora a família dela. E com 39 quilos, assim, um fiapo de gente. Ela se entregou, ela viu a segurança dela cumprir pena, e foi para Talavera Bruce, o lado feminino, em Bangu, em 71. E quando ela foi libertada com a anistia de 29 de agosto de 79, ela foi direto a Marechal Cândido, onde era o AB, e procurou Seabra Fagundes e contou, olha, teve uma casa da morte, é assim, tudo. Ela contou tudo, que só conhecemos a história da casa da morte por causa da Inês Etienne. E ela foi um martírio, por exemplo, a história dela, um martírio verdadeiro. E ela morreu. Então vieram contar a história dela, uma heroína do povo brasileiro, para falar da casa da morte. Então, esse é um caso extremo para nós. E nós temos que conhecer esse tipo de verdade. E o Globoplay vai produzir uma grande jornalista, Juliana Dalpiva. Ela fez matérias extraordinárias, né, também sobre vários. O Ciro Etchegoyen também, crimes bárbaros praticados por essa gente. E ela fez a história, recuperou a história de Inês Etienne. Então, tudo isso vai ser contado. É importante que a Globoplay, que tem uma audiência grande. Esse cara que amanhã tem para contar a história de Inês Etienne. Contar a história de Inês é contar a história de crimes bárbaros da ditadura, do martírio dela, de crimes bárbaros, barbárie pura, que eles faziam ali para matar aquelas pessoas. Né? Então, é muito importante que filmes, pesquisas, né, relembrem, recontem, reconstituam esse período, porque as novas gerações não sabem. Elas mal conhecem o JK, por exemplo. Eu vejo pelos meus alunos na UFMG, eles têm assim, um conhecimento absolutamente superficial de quem foi JK. E dos outros, então... com essa decisão agora, na verdade, no livro escolar, eu vou contar a história do JK, eu tenho que contar. Foi morto pela ditadura. Por favor, fala mais pertinho do microfone, que a voz sumiu de novo. Isso aí é o mais importante de tudo. No livro escolar, vai ter que contar que o JK não morreu no acidente. Morreu pela mão dos militares em Resende, na Via Dutra, 22 de agosto de 76. Isso que tem que constar. Então, os estudantes das futuras gerações vão contar a verdade, finalmente. Era o Serafim Jardim, né, Nilmário, que foi um amigo e secretário, se não me engano, do JK, falava a vida inteira, né? E muita gente não dava importância, achava que ele estava delirando. O Peninha, que foi presidente do nosso sindicato. Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, eles, junto com o Serafim, fizeram um livro sobre isso, sobre a morte do JK. Mas, na época, eles não davam importância a isso. Mas agora é uma comissão de Estado, né?
que vai bater martelo. E já sabemos que vai aprovar, né, que o JK foi assassinado pelos militares, pela ditadura, no dia 22. Espero que no dia 22, agora, lá em Diamantina, que eles façam uma grande celebração. Está tendo lá uma exposição de JK maravilhosa. O Américo Antunes, presidiu o nosso sindicato, é um dos organizadores da exposição. Então, aí tudo vão passar limpo essa história toda, né, Ângela? Não importa quanto tempo tenha durado, importa que a verdade prevaleça. Exato. Mas, olha, eu quero dizer o seguinte, para quem está chegando agora, e tem muita gente conosco desde o começo, mas muita gente chegando agora, nós estamos conversando com Nilmário Miranda, que é ex-ministro de Direitos Humanos, ex-deputado federal, estadual, uma das figuras mais importantes, fundadores do Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais, e uma pessoa que tem uma atuação histórica e ímpar na luta pela verdade no que diz respeito à questão do golpe de 64, a perseguição, a morte, a tortura que os militantes de esquerda sofreram. Ele é uma pessoa fundamental, e fundamental também nesse processo que agora está culminando, né? Está quase terminando, de provar que o Juscelino Kubitschek, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, não morreu num acidente da estrada, né? Ele foi morto pela ditadura em parceria com a CIA, o Serviço Secreto dos Estados Unidos. Então, olha, estão conosco... Só, Ângela, desculpa. Só um minutinho, só dizer quem está conosco. Vai lá, desculpa. Olha só, não, tranquilo. Olha só, está conosco o Virgílio Pena, está dando boa noite a todos. Está conosco a Neide Pacheco, ela está dizendo boa noite, ligada nessa importante informação. Sempre tivemos desconfiança da narrativa oficial, diz a Neide. Felizmente, agora, essa investigação necessária desvenda a trama criminosa da ditadura. O Luan Cândido está com aquela mãozinha de estamos juntos, né? Tem muita gente também nos acompanhando no Facebook, em outras mídias, e eu peço, viu, a turma que está em outras mídias, para vir para o YouTube, porque no YouTube a gente tem mais engajamento, é mais fácil a gente conseguir visualizar as mensagens, trocar, né, as informações, passar as perguntas para o Nilmário. Vocês que tenham perguntas, por favor, enviem, que a gente passa para o Nilmário. Então, eu convido todo mundo que está nos acompanhando em outras mídias, vem para cá, vem para o YouTube, né? YouTube do Coletivo Alvorada. E, olha, nas outras mídias estão a Sofia Diniz, que ela está te dando parabéns, viu, Nilmário, dizendo que você é um lutador e a sua luta está provada que era muito verdadeira. JK presente, diz ela. Também conosco no Facebook, a Vânia Luiza. A Vânia Luiza diz o seguinte: eu sempre ouvi dizer que a morte de JK foi uma coisa esquisita, mas eu não imaginava que os militares tivessem tido tal atrevimento. Parabéns, Nilmário, parabéns à Comissão da Verdade. Também conosco no Facebook está a Hélia Pereira. Hélia Pereira está dizendo o seguinte: olha, eu gosto de saber as coisas. A história é fundamental. Quem não conhece história está fadado a repetir os erros, né? E mandando um abraço para você e diz que te conhece. E também conosco está o Geraldo Antônio. O Geraldo diz o seguinte: olha, é importante, sim, falar de história, porque sem história não temos presente e não temos futuro. Parabéns a todos que estão jogando essa farsa da morte do Juscelino para o espaço e provando que ele foi assassinado. É isso, né? Por enquanto. Então, muitos parabéns. Eu queria acrescentar, importante também, acho, é que houve 723 vítimas da Operação Condor no continente. E o Brasil participava disso. Explica para o pessoal, eu não sei se todo mundo está ligado no que era essa operação, né? A parceria entre as ditaduras. Conta um pouquinho. Então, aí juntou países que tinham ditadura: Argentina, Paraguai, o Peru, Chile. O Chile, o Brasil. E eles tinham um chamado Código 12. Código 12, eles não podiam pegar as usuângel
levar e fazer o que quiseram com o filho dele, torturar, matar e esconder os restos mortais. E ela escreveu uma carta, Ângela, 10 cartas, e falou inclusive para Chico Buarque de Holanda, entregou para 10 amigos, falou, olha, eu serei morta. Eles não podem fazer o que fizeram com meu filho, levar para um cárcere, torturar, matar e desaparecer, eles vão simular um acidente, olha só. E o Chico Buarque recebeu... Repetindo, né? Repetindo o modus operandi, né? E esse é o famoso Código 12, que era pessoas que não podiam ser presas e levadas para um cárcere, eles tinham que agir de outra maneira, envenenar, falso acidente, falso suicídio, falso infarto, né? Produzir, chamava Código 12. Essa turma do punhal verde e amarelo também estava ligada nessa coisa de envenenar, não é? Você vê que é coisa do presente, esses kids pretos. Que tem que acabar com isso? Não pode ter dentro do Exército Brasileiro um pessoal que tem formação especial para produzir mortes ilegais, sabe? Igual na ditadura. Então, você vê, não é coisa do passado. Ela, como não foi punida na época, durante esse período, eles todos foram absolvidos, continuaram a ser promovidos, continuaram, etc., ganhando cargos novos, foram premiados pela barbárie que fizeram. Então, agora tinha que interromper isso, acabar com esse kit preto, sabe? E não ter mais Código 12, mais tipo de coisa. O Chico fez uma música, chama Angélica, linda música. E porque o da Garde Ângel, filha de Zuzu Ângel, uma jornalista extraordinária, lutou a vida inteira pela verdade sobre a morte do seu irmão. A Zuzu é de Curvelo, Ângel, e da mãe, Zuzu. Hein? A Zuzu é de Curvelo, né? Da cidade de Curvelo. Eu sou daqui de Curvelo. Olha só. Então, acho que tudo isso é muito oportuno, é muito necessário, né? Aí os que se comunicaram aí já falaram tudo, né? Sem memória não há futuro, né? Os erros voltam, as ditaduras voltam, a barbárie volta lá na frente, a tortura volta, desaparecimento forçado de pessoas, crime contra a humanidade e o desaparecimento forçado de pessoas voltam, né? Então, a verdade vai ajudar a sepultar esse tipo de prática. E o Brasil tem isso para levar para o mundo inteiro. Compromisso radical com a democracia, com a verdade, com a memória, né? Enfim, um grande momento. Eu queria mudar um pouquinho, né, o assunto da nossa conversa, mas para voltar a ele também, que é o seguinte, olha, Minas Gerais teve nomes muito importantes na política. Eu vou lá atrás, eu vou no Arthur Bernardes, eu acho que a história ainda vai fazer justiça a ele, né? Um grande nacionalista, uma figura que já sabia da importância dos minérios, né, que tentou impedir a cobiça, né, das empresas internacionais em cima do minério de ferro, foi muito injustiçado. Foi dele a frase extraordinária: minério não dá 2 safras. Exatamente, e a gente pode dizer terras raras não dão 2 safras e por aí vai, não é? Então, um visionário, um nacionalista. Então, eu destaco uma grande figura, né, no cenário político de Minas Gerais. Lá atrás, não é? Ele foi governador de 1918 a 22, presidente da República. Na época não era governador, era presidente de Estado. Foi presidente de 1922 a 26. Eu quero destacar também, sem dúvida, o Juscelino. Foi tudo, né? Prefeito, como você já disse, governador, presidente, e também o Tancredo, né? Que se ele não tem, como alguns dizem, uma obra administrativa, ele tem uma obra política importante, né? Ele foi um batalhador, digamos assim, para que o país voltasse à democracia, né? Não chegou exatamente a ser presidente, ele foi eleito, né? Colégio eleitoral, mas... Vou interromper de novo, mas ele foi a última pessoa que viu João Goulart, viu Getúlio Vargas vivo. E ele estava em curso um golpe, a República do Galeão, a aeronáutica estava preparando um golpe para derrubá-lo. E o Getúlio deu um tiro no peito, né? E ele que trouxe à luz a carta aos brasileiros em que Getúlio Vargas denunciou por que ele estava tirando a própria vida, sabe? Depois, durante o governo do JK,
houve a tentativa de impedir a posse dele. 2 grandes brasileiros impediram o golpe, Tancredo Neves e Marechal Lott. Durante o governo do JK, 2 tentativas de derrubá-lo, em Aragaça e Jacareacanga, sempre aeronáutica naquela época. Fez um mandato inteiro. E eles diziam que ele era o maior corrupto do Brasil, nunca descobriram nada, nenhuma corrupção dele, um homem limpo, de vida limpa. Eles tinham, para dar o golpe, eles criavam a ficção, fake news, de que era corrupto. Vamos eliminar o corrupto. E até hoje, né, tem essa conversa, né? Lembra do triplex do Lula, que nunca foi do Lula? E agora o triplex do Ciro, né? Ciro Nogueira. Hoje ele está dizendo que é tudo mentira, que é tudo. Olha, ali não tem como escapar. Até o advogado, né, famoso Cacai, né, saiu fora, né? Todo criminalista defende quem comete crimes. Mas Cacai falou assim também não. Esse eu não quero. Contrate outro criminalista, não eu. Exato. Quando o advogado sai fora, é porque a coisa é complicada, né? É complicado. Mas eu falei, né, nesses nomes para te perguntar o seguinte: na atualidade, não é assim, o Zema como explicar um Zema em Minas Gerais? Tá certo que tivemos péssimos governadores também, a lista é longa, né? O Newton Cardoso, Aécio, o Eduardo Azevedo, a lista é longa, né? Mas o Zema, eu acho que ele é um ponto fora da curva nesse item precariedade, imbecilidade, descompromisso com o Estado e com a população. Na minha avaliação, eles criaram essa mentira depois da questão de Mensalão e do Lava Jato, de que Lula era um corrupto, ficou 580 dias preso e não ficou nenhuma acusação de pé sobre ele. Não tinha nada do que eles acusaram, foi comprovado, e foi solto e virou presidente. Né? Mas, naquela época, houve eles amaldiçaram a política. Ele dizia, ele pegava fazia aquela coisa de, olha, Zema nasceu em berço de ouro. Nasceu em berço de ouro. Eu fui fazer essas reuniões em Araxá. A família dele, quando ele nasceu, já era rico. Eles tinham 400 postos de gasolina, tinha lojas Eletrozimo espalhadas por todo o Brasil, em Minas Gerais, e ele passa aquela ideia que ele veio da pobreza, que ele se fez por si mesmo. Uma grande mentira. Ele nasceu em berço de ouro. E daí, eu moro aqui, eu mesmo faço meu café, depois aumentou o salário dele 300%. Negou a todos os funcionários do Estado, mas ele protegeu, assim, aumentou em 300% o salário dele. Um mentiroso crônico, um sociopata quase. Quem inventa mentira é que comeu aquela casca de banana para dizer que eu... Você acha que isso é só jogada de marketing? Porque ele tem falado absurdos. Por exemplo, no dia da 21 de abril, que é a data máxima, né, de Minas Gerais, ele falou que os Inconfidentes eram golpistas. Pô, o que é isso? Mas ele é um ignorante. Mas ele tem uma esperteza. Ele cercou de gente que ele dá coisa para... Foi criado em Minas uma categoria sociopolítica chamada idiotia. E idiotia elegeu Zema 2 vezes. Espero que essa idiotia acabe. Tem um outro elemento aí que transferiu o título para Minas. Falou, se tem tanto idiota que elegeu Zema 2 vezes, vai me eleger. Chama Eduardo Cunha, que fez ele tem um prédio, né? Aqui. Parece que ele tem um controle de algumas rádios neopentecostais no Triângulo e está apostando nisso para se eleger. Tem um prédio na Savassi que é dele, onde ele produz para essas rádios, chama Maravilha, se não me engano, uma rede de rádios que ele adquiriu desses evangélicos, neopentecostais, evangélicos não, neopentecostais, que evangélico, nossa, conheci dezenas de ótimos evangélicos, assim, fantásticos. Para mim, nunca fiz diferença, católico, evangélico, budista. Tem gente boa que ajudou a tirar o Brasil da ditadura. Né? E as mulheres, viu? O papel das mulheres também foi sempre extraordinário. Eu que o diga. Eu também fiquei muitos anos nas prisões. Um dia minha mãe foi me visitar lá no Carandiru, estava no 2º ano de prisão. Eu falei, mãe, o que você veio fazer aqui? Não, porque
Disse que você foi levado ao doicode. Não, mãe, estou bem aqui. E Sérgio, meu irmão, está preso no Rio. E o Aldac está desaparecido na Bahia. Mãe, volta para a Bahia. Tinha 3 filhos, no mesmo momento, um preso no Rio, eu cumprindo pena no Carandiru e o Aldac desaparecido depois. Felizmente, ele não foi morto, ele foi preso Zé Carlos Mata Machado e sobreviveu, felizmente. Nenhum de nós, né? Nenhum dos irmãos. Então, coragem dessa mulher. E eu conheci dezenas de mães, mulheres, filhas, companheiras dos presos políticos. E essas mulheres fundaram o Movimento Feminino pela Anistia, não é essa anistia façante agora. Dona Helena Greco, né? Dona Helena Greco. E depois, o Movimento Feminino pela Anistia veio também as comunidades eclesiais de base. Chegou a ter mais de 100 mil comunidades, e eram mulheres. Elas se reuniam para rezar, batiam palma, e depois usavam o método Paulo Freire. Era a ação católica tinha um método, né? Ver a verdade, qual a realidade que nós vivemos, ver, julgar e agir. Então, por que nós vivemos num lugar que não tem ônibus direito, não tem escola decente, não tem saúde decente, não tem ruas decentes? Aí depois julgar quem é responsável por isso e agir. E essas mulheres, a ditadura não tinha como enfrentar. Que eram mais de 100 mil comunidades de base, se reuniam pela sua fé. E uma geração espetacular de grandes bispos, inclusive, em Minas Gerais, que fizeram as comissões Justiça e Paz e deram espaço para essas mulheres derrotar a ditadura. Sem as mulheres, nós não teríamos derrotado a ditadura. Viva as mulheres brasileiras. Exato. E, de novo, né, eu vou insistir nessa questão porque realmente me intriga, viu, Nilmário? Né, essa história tão rica, né, de luta, de resistência, etc. E a gente, 7 anos dessa mediocridade. Outro dia, né, véspera do Dia do Trabalho, 1º de maio, né, de novo, o medíocre, o minúsculo Zema, ele defende o trabalho infantil. Gente, o trabalho infantil é proibido por lei. Criança é para estudar, lugar de criança é na escola, inclusive para ter uma vida melhor, não é? E ele defendendo a volta do trabalho infantil. Isso é crime. O exemplo que ele deu é ridículo. Ele falou assim, nos Estados Unidos, as crianças vendem jornal, como se fosse a mesma coisa de essas crianças trabalhando em carvoarias, na cana, trabalho na rua, trabalho em condições insalubres, que nega a elas o direito a ser criança, à escola e ao desenvolvimento pessoal, né? Então, até esses dias eu falei sobre isso. Amanhã é 3 de maio. Na linha que ele falou, 1º de maio, uma coisa fundamental, que é o trabalho decente, não comporta trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil. Quem sabe amanhã o Brasil vai se espantar se ele propuser a revogação da Lei Áurea, que amanhã, dia 13, é o dia que foi a Lei Áurea. Claro, quem propõe... Não duvido, não duvido. Nada, ele é tão idiota, ele é tão... uma pobreza humana, pobreza que... eu ia falar pigmeu, mas pigmeu era um grupo étnico africano, não merece ser comparado com isso. Mas tem os outros termos certo, minúsculo. Uhum. Mas, Nilmário, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria que você falasse sobre os seus próximos passos aqui em Minas Gerais, o quê? A gente está há 1 mês da Copa do Mundo e eu diria há 2 meses do início da campanha eleitoral, não é? Então, quais são os seus próximos passos aqui num estado tão importante que costuma decidir eleição no Brasil? Então, quando eu fui secretário de Direitos Humanos em 2015, nós fizemos um prêmio de Direitos Humanos para 33 cidades, na verdade eram 34, e não tinha homicídio há 10 anos. E aí, isso se perdeu, porque a... Pedi só para você falar de novo mais perto, para a voz não sumir. Desculpa. Eu fiz o prêmio para 14 cidades, 34 cidades, que tinham homicídio há 10 anos. Lá em Rio Doce, onde tudo começou, nunca teve homicídio, em 70 anos. A cadeia virou um depósito para educação. Não tinha serventia a cadeia lá, não tinha crimes graves.
Aí, quando eu descobri isso, eu falei, pronto, eu vou premiar essa cidade. E foi 34 cidades. Resolvi fazer um livro agora, eu vou, em 90 dias, um livro-reportagem, trazendo a história das cidades. E a primeira vai ser Carrancas, onde teve uma rebelião de escravos, que foram todos mortos, em 1838. No dia 13 de maio, eles foram mortos, lá em Carrancas. Uma cidade, um paraísinho, na época não chamava freguesia de Carrancas, não era como é hoje, uma cidade assim assada. Então, vou começar por lá para contar a história da revolta dos escravos. E vou passar nessas cidades e vou vincular oferecer esse livro como programa de governo para Marília Campos, que eu espero que seja eleito senador, e para o Rodrigo Pacheco, nosso candidato a governador. Para ele mostrar que no ano passado, como eu já falei no começo, 490 cidades mineiras que não teve homicídio, ele vai poder, olha, gente, é possível viver sem feminicídio, sem trabalho infantil, exploração de crianças e adolescentes, sem abuso sexual contra criança e adolescente. É possível. Tantas cidades vivem nisso, então vamos pregar isso com um programa de governo, sabe? Minas voltar a ser um lugar onde todos se respeitam, ninguém vai ser perseguido por ser de uma religião diferente, por ser de uma ideologia diferente, de um partido político diferente. Eu não quero saber. Cada um vota em quem quiser. Isso não democracia, vota quem quiser. E não deve ser estigmatizado, perseguido por isso. Mas eu quero que ganhe, tem compromisso com a verdade, memória, justiça, tem compromisso com as crianças, para acabar com o feminicídio em definitivo. Né? Onde não tem homicídio, não tem feminicídio. E hoje é um tema que, olha, foi criado até um tipo penal, chama vicaricídio, que a barbárie chegou a tal ponto que a pessoa, com essa difusão, todo mundo tem arma, e tem gente que quer ter mais armas ainda, é que mata os filhos da mulher para punir a mulher, e depois mata a mulher. Olha onde chegamos nessa barbárie. Então, a gente botar isso tudo com programa de governo. Então, vou correr... E também, né, meu Mário, esse tanto de arma, né, que Bolsonaro colocou em circulação, possibilitou, não é, que esteja aí nas mãos de milicianos, mas também de gente comum que não tem preparo para usá-la, digamos assim. Usá-la. Então, nós chegamos a ter 200, pelo Polícia Federal que licencia armas, tinha 200 e poucas mil armas, agora tem 1 milhão e tanto. 5 vezes a mais em Minas. Sabe? E o Bolsonaro dizia, segurança é armar todo mundo, cada um se defender, isso que é segurança. Ou seja, incentivou a barbárie, incentivou o feminicídio, vicaricídio, essa violência estúpida, as pessoas se matam por motivos fúteis, né? Tem acesso à arma, todo mundo tem arma. Né? Vão acabar com isso, vão voltar a ter armas só para... Vão acabar com esses CACs aí, virou tudo uma grande porcaria. Aqueles clubes de atiradores e caçadores, dali que as armas iam para o mercado negro de armas. Era esquemas, preparação de golpe, né? Esquemas golpistas, né? Ele sempre sonhou com isso. E aí, também desarmando o povo, mas vão ver melhor, não vão resolver nada. A bala, isso é um atraso, uma coisa... O Brasil não pode viver com essa cultura, entende? Da barbárie. Eu acho que faz parte também de um programa de governo. Né? Então, eu quero produzir esse livro. Você sabe que já fiz 6 livros, né? Não me considero escritor. Eu tenho os 3, inclusive. Então, e também todos versam sobre história. E no Sonho temos um compromisso com a verdade, com a memória, com a justiça e com a reparação. Exato. E, olha, eu acho muito importante esse trabalho que você já está fazendo e vai intensificar, porque realmente, se com a vitória do Lula em 2022, o início do governo dele em 2023, o país começou a ser recomposto, Minas Gerais ainda não. Esses 7 anos de destruição aí de governo Zeme, agora, né, do seu sucessor, o Matheus, né, Simões, a Minas continua destruída. Então, é preciso recuperar Minas Gerais, botar Minas Gerais em pé de novo, porque, enfim, o Estado está no chão, está demolido.
né? Qualquer aspecto que a gente olhe, as coisas estão muito ruins. E olha, uma informação que eu vi hoje, e não sei se você tem, quero até comentar com você, olha só como são as coisas. O Zema, né, falando na questão da educação, que queria uma educação de primeira linha aqui para Minas Gerais, e criticando as escolas, né, estaduais, dizendo que elas eram ineficientes e tal. E, na verdade, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava armando um esquema e passando dinheiro para um esquema miliciano. Eu estou procurando aqui exatamente a informação para eu te passar e vou te pedir para você comentar, porque eu fiquei chocada. E olha que a gente, né, se tratando do Zema, a gente não choca muito mais, não. Mas esse negócio eu fiquei assim, sabe, passada. Aqui, quer ver? Olha só, a informação é o seguinte: foi dado pela revista Fórum, né? A Pós-TV Fórum também. Diz o seguinte: contratos assinados por Zema e Caiado, né, teriam relação com o PCC. E a matéria é o seguinte: contratos foram feitos com Adair Antônio de Freitas Meira, apontado como fundador da ONG, que está em investigação sobre lavagem de dinheiro, e ligado ao primeiro comando da capital, o PCC, lá de São Paulo, né? E diz o seguinte: um contrato de 237,6 milhões, firmado na gestão Zema, com a RENAPSE, Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, foi suspenso pelo governo de Minas Gerais após a prisão de um cidadão de nome Adair Antônio de Freitas Meira, que é apontado como fundador da entidade, e uma investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao primeiro comando da capital, o PCC. O acordo foi assinado pelo Zema, né, pré-candidato à presidência da República, quando ele era ainda governador do estado, em 17 de março de 2026. Então, aquele Zema que criticava a educação pública passou 200 e quase 50 milhões para uma entidade que ninguém sabe o que é, de uma figura que também ninguém sabe o que é, mas que tudo indica que tem ligações com o PCC, em nome da qualidade do ensino. Como é que você vê isso, Nilmário? Como é que se entende uma coisa dessas? Ângela, ele também defende escolas cívico-militares. Sim. Transformar escolas públicas, escolas estaduais em cívico-militares. Olha, não tem nada a ver isso. O Colégio Tiradentes é uma instituição seríssima, que também prepara pessoas ligadas à vida militar. Mas é uma escola transparente, né, que pega o currículo de todas. Agora, isso aí é isso que você está falando aí. Ele quer cívico-militares, privatizar a escola, privatizar a água. Ele não teve coragem de falar de privatizar a CEMIG, mas o sonho dele também era privatizar a CEMIG e outras empresas estatais. E nós... então, não tem novidade nenhuma. Quer dizer, e eles têm essa farsa de defender contra os políticos, como se não fossem os piores políticos, são esses, que passam dinheiro para facções criminosas, tiram escola, estão dando certo para virar cívico-militares, ou seja, não tem nada a ver com o que está na Constituição, nosso projeto de nação, de país. É uma farsa, né, que ele está propondo. Mas é bom que hoje ninguém mais consegue mascarar suas verdadeiras intenções, né, quando falam certo e fazem certas coisas. Então, parabéns, Revista Fórum, que nos trouxe informação importantíssima. Acho que isso vai dar muita consequência. E hoje também nós temos... vai em cima, né? Vai exigir apuração, não é? Quando tem uma famosa reunião lá que foi gravada, onde Bolsonaro dizia que ele queria ter controle da Polícia Federal para proteger a família dele. E protegeu. Nós tivemos absurda a Polícia Rodoviária Federal, polícia séria, com uma longa história, foi usada para impedir eleitores de votar no Nordeste, porque ia votar no Lula, sabe? Então, isso nós reconstituímos como política de Estado. Polícia Rodoviária Federal é uma política séria, seríssima, e que faz o seu trabalho. E a Polícia Federal também. Então, essa coisa do Ciro Nogueira, que está desesperado,
Está tudo comprovado. Quando vem à tona, é porque já não tem mais dúvida nenhuma do que aconteceu. Do mesmo modo, a Polícia Federal pegar todo mundo. Vai ser toque-toque nas portas deles, desses verdadeiros corruptos, né, que usam dinheiro público de forma indevida, privatiza coisa com dinheiro público, desvia em confronto com a Constituição, com o projeto de nação. O mais importante é isso. É que isso aí sirva para que os mineiros, como você falou no começo, se libertem dessa idiotia e votem para o seu Estado voltar a ser um exemplo para o país, que é de riqueza agrícola, comercial, turismo, terras raras. Minas tem um grande futuro pela frente. O que prejudica Minas são políticos esses minúsculos dessa má qualidade. Exato. Bom, Nilmar, a gente está chegando ao final da entrevista e eu quero deixar a palavra aberta para você fazer as suas considerações finais. Mas lembrando que aqui conosco também a Isnaia da Pieve Miranda está dando boa noite para todos. O Lucas Teles está dizendo para nunca esquecer, para nunca mais acontecer, né? Se referindo à ditadura, não é? E a Ana Luísa Lino está dizendo o seguinte: coisa de mafioso. Eu imagino que ela está se referindo ao acidente, né? Fazer parecer acidente, no caso do Juscelino Kubitschek. Eu acho importante tudo isso. A gente não pode entrar num clima assim que eles querem criar, um clima para baixo, né? Eu acho que essa eleição é o momento de Minas recuperar sua grandeza, com democracia pujante, sabe, com economia pujante, com enfrentamento de toda forma de pobreza, exclusão, racismo, discriminação. Minas está querendo isso. Sem feminicídio, sem essa gente na rua também, dá um corte no coração da gente, tanta gente na rua. Já tiramos todas as famílias da rua, mas não é pouco ainda, tem que tirar muito mais gente. O Brasil chegou a ter 28 milhões de pessoas abaixo da linha da fome. Agora tem 7, mas 7 milhões é pouco em relação ao que tinha, mas é muito em relação ao país que a gente quer, ao Estado que a gente quer. Exato. Olha, muitíssimo obrigada. Conversa maravilhosa. E, olha, vamos conversar muitas vezes ao longo aí dos próximos meses, porque você é uma figura muito importante para jogar luz, né? No que está acontecendo e também no que vem pela frente. Muito obrigada, viu? Valeu. E parabéns, Coletivo Alvorada, parabéns de novo, Alexandra, e toda a equipe, né? Essa Ângela sempre foi inspiração para nós todos. Parabéns, Ângela, pelo seu trabalho constante, verdadeiro, corajoso. Ser uma mulher sem medo. Obrigada, querido. Grande abraço, valeu, viu? Bom, nós vamos prosseguir agora, não é, com a parte final desse toque do Coletivo Alvorada, e eu quero mostrar para vocês um vídeo muito bacana do Coletivo Alvorada em Cuba. Vocês devem ter acompanhado que o Coletivo Alvorada ele foi para Cuba exatamente na semana do 1º de maio, que é a grande comemoração, talvez a principal data, né, da vida cubana. Então, toda a população está na rua, é uma coisa muito bonita, a gente fica assim, muito mexido, né? E o Coletivo Alvorada estava lá prestando solidariedade, porque vocês sabem que o Donald Trump está apertando, né, tentando sufocar Cuba de tudo quanto é jeito, como se não bastasse o embargo, que já dura mais de 6 décadas, ele está apertando mais ainda, tentando derrubar o socialismo de tudo quanto é jeito, né? E o povo cubano resiste bravamente. E o Coletivo Alvorada foi lá levando doações humanitárias, remédios, comidas, roupas, tudo que foi possível arrecadar. Então, é esse vídeo bacana que foi feito lá, não é? Coordenado pelo Pedro Martins, pelo Muniz Pen, né? Coordenadores do Coletivo Alvorada, que eu vou pedir a Alexandra para exibir, para vocês assistirem conosco.
acción de guerra. Y bueno, estamos luchando contra eso. Yo pienso que nuestra mejor defensa, más allá de enfrentar la guerra económica y buscar soluciones, sigue siendo la historia de Cuba. Sigue siendo nuestra historia de resistencia, nuestra historia de lucha, nuestra historia de sacrificio y la convicción de que el gobierno norteamericano no tiene derecho ni de intervenir en Cuba, ni de decidir por nosotros qué hay que hacer en el país. Mi nombre es René González, soy uno de los 5 cubanos que estuvimos presos en Estados Unidos. En mi caso particular estuve preso 13 años, regresé en el año 2013, llevo ya 13 años, exactamente 13 años en Cuba. Olá, pessoal, estamos aqui no palco do 1º de maio, aqui na Praça Anti-Imperialista. O Coletivo Alvorada trouxe uma brigada de 50 pessoas, trouxemos milhares de doações, milhares de medicamentos, insumos hospitalares, tão importante, e solidariedade a Cuba. E agradecer a todos que contribuíram com o Coletivo Alvorada para que isso se tornasse uma realidade. Viva Cuba, viva Fidel Castro e viva o Brasil! Coletivo Alvorada sempre na luta. É isso, né, gente? Pátria se defende, né? Pátria se defende. E olha, nós latino-americanos, nós temos um compromisso com Cuba, né? Um compromisso de impedir que essa barbárie que o Trump tenta fazer lá se torne realidade. E o Coletivo Alvorada deu a sua contribuição e vai continuar dando, né? E olha, uma viagem feita essa não cai do céu, né? O coletivo teve meses e meses de preparação, como vocês viram no vídeo, foi a Brasília, se encontrou com as autoridades de Itamaraty, com a Embaixada de Cuba, né? E em Cuba, o coletivo também recebeu o máximo de carinho da população e de reconhecimento das autoridades. Para vocês terem uma ideia, o Coletivo Alvorada, seus representantes, assistiram ao desfile de 1º de maio na tribuna das autoridades, numa fileira abaixo do presidente Dias-Canel, né? Então, quer dizer, é uma batalha, né, que é reconhecida também. Então, viva Cuba, né? E estamos juntos com Cuba. Mas, olha, se esse é um trabalho, digamos, que o Coletivo Alvorada fez nos últimos dias, eu vou contar agora, nesse finalzinho do programa, né, de hoje, o que o Coletivo Alvorada vai fazer na próxima semana. Porque o coletivo é um coletivo de luta pela democracia, pelo avanço dos direitos sociais e pela democratização da mídia. Essas são as nossas lutas principais. Então, na semana que vem, o Coletivo Alvorada está em Brasília. O Coletivo Alvorada vai participar de todas as manifestações que, se não me engano, começam na quinta e na sexta-feira próximas, e se estendem pela semana do dia 25, 26, 27 e 28, a última semana do mês. Por quê? Porque está previsto para ser votado, nessa última semana, o fim da escala 6x1, ou seja, o fim dessa escravidão, que é das pessoas só terem uma folga por semana, é a chamada escala 6x1. A proposta do presidente Lula, ela foi enviada ao Congresso, mas alguns líderes, inclusive conservadores, como o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, ele está apoiando a medida. Bom, ano eleitoral faz coisas, né?
E tudo indica que a chance, né, do fim da escala 6x1 ser aprovada é muito grande. Agora, por outro lado, é fundamental a presença em Brasília dos coletivos, dos movimentos sociais, como o Alvorada fará, porque há riscos da extrema-direita tentar melar esse fim da escala 6x1, aprovando o fim da escala, mas criando uma escala muito lenta, algo tipo assim, para ser implementado em 10 anos, em 15 anos, alguma coisa como foi a abolição da escravidão aqui no Brasil. Aliás, o fim da escala 6x1 é também uma forma de abolição dessa escravidão moderna, né? Em que as pessoas só têm uma grande parte, no Brasil, em torno de 20 milhões, a maioria mulheres, só tem um dia na semana para tudo, para cuidar da casa, para ficar com os filhos, com a família, para pôr tudo em dia, para estudar, se quiser estudar, né? Ou seja, é uma verdadeira escravidão. Então, é fundamental impedir que se tente estender, né? Vão espichar em 10 anos, né? O fim da escala 6x1 passa a vigorar integralmente e tal, porque tem esse risco. Então, o coletivo vai estar em Brasília, nas manifestações, presente, como sempre está em todas as lutas importantes para Minas Gerais e para o Brasil, eu diria também as grandes lutas internacionais. E aí eu vou terminar pedindo a Alexandra Badaró, produtora técnica do Coletivo Alvorada, que coloque aí na tela o Pix do Coletivo Alvorada, que é fundamental para você colaborar com o Coletivo Alvorada, porque a gente vive de colaborações, nós não temos apoio de banco, né, do Master, não temos apoio do agro, não temos apoio de nada, né, nem de governos, nada. Né? Nós contamos com apoio da nossa turma, né, dos alvoradenses, todos e todas, que reconhecem e se identificam com essa luta que é de todos e para o bem de todos. Então, a chave Pix para você contribuir com a quantidade que você puder, e toda ela é muito bem-vinda, é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, Pix para você colaborar, se puder, é alvoradacoletivo@gmail.com. Bom, então, agora só falta agradecer a essa audiência super bacana que nos prestigiou nesse retorno do Toque do Coletivo Alvorada ao vivo. E, a partir de agora, temos esse encontro marcado toda terça-feira, às 20 horas. Né? E aí, se você gostou do programa, se acha que é um tema relevante, nos ajude, né, com os algoritmos, porque para os algoritmos nós só nos tornamos relevantes se tiver muita curtida, se tiver muito compartilhamento. Então vai lá, compartilha entre os amigos, no grupo da família, com quem você acha que essa conversa bacana com o Nilmário e todas as informações que a gente trouxe aqui, esse vídeo, né, que foi aí do Coletivo Alvorada Cuba, que você acha relevante. Então, nos ajude a ter braços e pernas e asas para ir mais longe. Gente, muito obrigada. E agora, né, os nossos agradecimentos. A produção técnica do Toque do Coletivo Alvorada é da Alexandra Badaró. A produção executiva é do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação coletivo Alvorada. Boa noite, até mais. Valeu, tchau, tchau.